A Austrália, situada no hemisfério sul, é um país de vasta extensão territorial e uma história complexa. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada pela história da Austrália, explorando desde os primeiros povos aborígenes, até a formação da nação moderna. Ao longo dos séculos, a Austrália passou por transformações significativas, moldando sua cultura, política e sociedade. A antiguidade aborígene se refere ao período pré-colonial da história da Austrália, abrangendo milênios de ocupação e desenvolvimento das culturas indígenas australianas. Os aborígenes são os povos nativos da Austrália, com uma presença contínua no território australiano, que remonta a pelo menos 65 mil anos, de acordo com evidências arqueológicas. Durante esse longo período, os aborígenes desenvolveram uma variedade de culturas regionais distintas, com idiomas, crenças espirituais, sistemas sociais e práticas culturais únicas. Suas sociedades eram baseadas em sistemas de parentesco complexos e em uma relação profunda e sustentável com a terra. Os aborígenes possuíam um profundo conhecimento ecológico, transmitido oralmente por gerações, sobre os recursos naturais, a fauna e a flora locais. Eles eram caçadores-coletores, utilizando técnicas adaptadas às diferentes regiões do país. A caça, a coleta de alimentos, a pesca e a prática de queima controlada eram parte integrante de suas estratégias de subsistência. A arte aborígene desempenhava um papel central na expressão cultural e na comunicação de narrativas, mitos e tradições. A arte rupestre, pinturas em cavernas e desenhos em cascas de árvores eram utilizados para contar histórias, transmitir conhecimentos e representar as conexões espirituais com a terra ancestral. A espiritualidade aborígene estava profundamente enraizada na crença de que a terra era sagrada e sustentava toda a vida. Os aborígenes acreditavam em seres espirituais ancestrais, conhecidos como Dreamtime, ou Tempo do Sonho, que eram responsáveis pela criação do mundo, e estabeleciam as leis e valores morais. A antiguidade aborígene foi marcada por uma diversidade de grupos linguísticos e culturais, que interagiam entre si por meio de trocas comerciais, casamentos e rituais. Essas interações contribuíram para a transmissão de conhecimentos, e para a criação de redes sociais e alianças. A chegada dos europeus no final do século XVI teve um impacto profundo nas sociedades aborígenes. A colonização trouxe conflitos, deslocamentos forçados, doenças introduzidas, e a perda de terras e recursos. Muitas tradições e línguas aborígenes foram perdidas ao longo do tempo, mas os aborígenes contemporâneos continuam a manter e revitalizar suas culturas e tradições. A antiguidade aborígene representa uma parte essencial da história australiana, destacando a riqueza e a diversidade das culturas indígenas, bem como a profunda conexão desses povos com a terra. O reconhecimento e o respeito pela antiguidade aborígene são cruciais para uma compreensão completa da história e da identidade da Austrália. A descoberta da Austrália por exploradores europeus marca um ponto crucial na história do país, e teve um impacto significativo em sua evolução. Antes da chegada dos europeus, a Austrália já era habitada por povos indígenas aborígenes há milênios. No entanto, a história do contato entre os aborígenes e os europeus começou somente em 1606, quando o explorador holandês Willem Janszoon avistou a costa norte do continente. Foi somente em 1770 que a exploração europeia da Austrália ganhou um impulso significativo. O capitão James Cook, navegando sob a bandeira britânica a bordo do HMS Endeavour, realizou uma expedição pela região leste do continente. Cook reivindicou a terra em nome da coroa britânica, dando origem ao assentamento britânico posterior. A descoberta de Cook teve um efeito transformador na história da Austrália. Em 1788, o capitão Arthur Phillip estabeleceu a primeira colônia penal britânica em Sydney, conhecida como Nova Gales do Sul.
Esse assentamento inicial foi seguido por outras colônias em diferentes partes da Austrália, incluindo Tasmânia em 1825, Austrália Ocidental em 1829, Austrália Meridional em 1836, e Queensland em 1859. Os exploradores europeus desempenharam um papel crucial na cartografia e na exploração do vasto território australiano. Nomes como Matthew Flinders, que circunnavegou a Austrália em 1802, e Charles Sturt, que explorou o interior do continente na década de 1820, contribuíram para o conhecimento geográfico e a expansão do conhecimento sobre o país. A descoberta e a exploração da Austrália pelos europeus tiveram consequências duradouras. A chegada dos colonizadores britânicos trouxe mudanças significativas na demografia, cultura e estrutura política do país. A terra foi amplamente colonizada por britânicos e outros grupos étnicos, levando ao deslocamento e à marginalização dos povos indígenas aborígenes. No entanto, é fundamental reconhecer que a descoberta da Austrália pelos europeus foi uma narrativa eurocêntrica. A perspectiva aborígene da história da Austrália enfatiza que o continente já estava habitado e conectado à cultura aborígene há milênios antes da chegada dos europeus. Portanto, uma compreensão completa e justa da história australiana deve levar em consideração a perspectiva e o conhecimento indígena. Durante o século XVIII, a Grã-Bretanha enfrentava o desafio de encontrar uma solução para o superlotado sistema penal britânico. A ideia de enviar condenados para uma colônia distante surgiu como uma alternativa viável. Em 1788, a primeira frota de navios britânicos, liderada pelo capitão Arthur Phillip, chegou à Baía de Sydney e estabeleceu a colônia penal de Nova Gales do Sul, que se tornou a primeira colônia britânica permanente na Austrália. A partir desse momento, outras colônias penais foram estabelecidas em diferentes regiões do país. A vida nas colônias penais era dura e severa. Os condenados eram enviados para trabalhar como mão de obra forçada, realizando tarefas como construção de infraestrutura, agricultura e mineração. As condições de vida eram difíceis, com superlotação, falta de higiene e alta incidência de doenças. À medida que as colônias penais se expandiam, o sistema penal também evoluiu. O governo britânico introduziu medidas para reabilitar os condenados e promover a disciplina. O sistema de servidão penal foi implementado, onde os condenados eram contratados por colonos livres, para trabalhar em suas propriedades em troca de comida, abrigo e supervisão. À medida que as colônias penais cresceram, outras colônias foram estabelecidas para abrigar condenados adicionais. A Tasmânia, então chamada de Van Diemen's Land, se tornou uma colônia penal em 1803, seguida pela Austrália Ocidental em 1829. A Austrália Meridional e Queensland também receberam condenados antes de se tornarem colônias livres. O sistema de colônias penais continuou até meados do século XIX, quando a pressão para acabar com a prática aumentou. Gradualmente, o governo britânico deixou de enviar condenados para a Austrália, e a colônia penal de Nova Gales do Sul começou a receber imigrantes livres. O estabelecimento de colônias penais teve um impacto duradouro na Austrália. A presença dos condenados e o sistema penal moldaram a sociedade australiana, afetando a demografia, a cultura e as instituições do país. O legado desse período ainda é visível hoje, tanto nas estruturas construídas pelos condenados, quanto na consciência coletiva da história penal australiana. Após o estabelecimento das primeiras colônias costeiras, o interesse em explorar e mapear o vasto interior australiano cresceu, impulsionado pela curiosidade científica, o desejo de expansão territorial e a busca por recursos naturais. No início do século XIX, a exploração do interior da Austrália era uma tarefa desafiadora e perigosa, devido às vastas distâncias, ao clima severo e à falta de conhecimento sobre a região. No entanto, vários exploradores corajosos embarcaram em expedições em busca de novas descobertas. Em 1813, Gregory Blasham, William Lawson
e William Wainwright lideraram a primeira expedição bem-sucedida a atravessar as Montanhas Azuis, abrindo caminho para a exploração do interior. A expedição de John Huxley, em 1817 e 1818, mapeou os rios Macquarie e Lachlan, revelando terras férteis adequadas para a criação de gado. Em meados do século XIX, a exploração do interior intensificou-se com a esperança de encontrar terras adequadas para a agricultura e expandir os assentamentos. Charles Stutt conduziu várias expedições, incluindo a exploração do rio Murray e a descoberta do rio Darling em 1829 e 1830. A expedição de Edward John Eyre, de 1840 a 1841, levou a atravessar o continente da costa sul da Austrália, até a costa oeste, estabelecendo novos registros de exploração. Uma das expedições mais famosas foi a liderada por Robert Burke e William Wills, em 1860 e 1861, conhecida como Expedição Burke e Wills. Embora tenham alcançado o Golfo de Carpentaria, a expedição resultou em tragédia, com a morte de Burke, Wills e outros membros do grupo durante o retorno. A exploração do interior também foi impulsionada pela Corrida do Ouro na década de 1850. A descoberta de ouro em Vitória atraiu um grande número de buscadores, que se aventuraram no interior em busca de novos depósitos. Essas expedições levaram à abertura de rotas, a descobertas de novos recursos minerais, e ao estabelecimento de cidades no interior. A exploração do interior australiano teve implicações significativas para o desenvolvimento do país. A expansão territorial permitiu a colonização de novas áreas e a exploração de recursos naturais. Além disso, a exploração científica levou à descoberta de novas espécies de fauna e flora, e à expansão do conhecimento geográfico e cartográfico da região. A Corrida do Ouro foi um fenômeno marcante na história da Austrália, impulsionando a colonização, o crescimento populacional e a transformação econômica do país. Esse evento teve início na década de 1850, quando foram descobertos depósitos de ouro em várias regiões, atraindo uma avalanche de buscadores de ouro, conhecidos como garimpeiros, de todo o mundo. O início da Corrida do Ouro pode ser rastreado até fevereiro de 1851, quando Edward Hargreaves descobriu o ouro em Summerhill Creek, em New South Wales. Essa descoberta desencadeou uma febre do ouro, e atraiu milhares de pessoas para a área, gerando um intenso movimento migratório em direção às colônias australianas. Logo em seguida, mais depósitos de ouro foram descobertos em Vitória, Queensland, Austrália Ocidental, e outras partes do país. A notícia da descoberta de ouro se espalhou rapidamente, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, atraindo garimpeiros de diversas origens, incluindo australianos, britânicos, europeus, americanos, chineses, e outros. A população das colônias australianas cresceu consideravelmente, com um influxo massivo de pessoas em busca de riqueza e oportunidades. A Corrida do Ouro teve um impacto profundo na sociedade e na economia australiana. Cidades e assentamentos surgiram ao redor dos campos de ouro, transformando-se em centros urbanos importantes. O rápido crescimento populacional exigiu a criação de infraestrutura, como estradas, pontes, hospitais e escolas, para acomodar a crescente população. A atividade de mineração trouxe mudanças significativas na estrutura social da Austrália. A presença de garimpeiros e a diversidade cultural resultante levaram ao surgimento de comunidades multiculturais, com diferentes tradições, línguas e práticas. A influência chinesa foi especialmente importante durante esse período, com a chegada de um grande número de imigrantes chineses, que se envolveram na mineração do ouro. A Corrida do Ouro também teve implicações políticas. As autoridades coloniais enfrentaram o desafio de lidar com o aumento populacional, a aplicação da lei, e a gestão dos recursos naturais. Medidas como a criação de leis de mineração, a cobrança de impostos sobre o ouro, e o estabelecimento de policiamento nas áreas de mineração, foram implementadas para controlar a situação. Além do impacto social e político,
a corrida do ouro teve uma enorme influência na economia australiana. A extração de ouro impulsionou o crescimento econômico, fornecendo uma fonte de riqueza e estimulando o comércio. A demanda por suprimentos, equipamentos e serviços necessários para a mineração também impulsionou a atividade econômica em outras áreas. O movimento pela federação foi um processo histórico na Austrália, que culminou na criação da Comunidade da Austrália, posteriormente conhecida como a Federação Australiana. Esse movimento teve como objetivo unificar as várias colônias australianas em uma única nação, com um governo central e uma constituição comum. As discussões sobre a federação começaram a surgir no final do século XIX, impulsionadas por questões como a necessidade de um mercado comum, a defesa unificada, e a cooperação entre as colônias australianas. Os debates sobre a federação foram estimulados por eventos como a Corrida do Ouro, que trouxe um aumento na migração e no comércio entre as colônias. Em 1891, uma convenção constitucional foi realizada em Sydney, na qual representantes das colônias discutiram propostas para a formação de uma federação australiana. Essa convenção resultou na redação de um projeto de constituição, que foi submetido a referendos em algumas colônias para obter o apoio popular. Após algumas revisões e negociações, um acordo foi alcançado, e a Lei da Federação Australiana foi aprovada pelo Parlamento Britânico em 1900. A federação oficialmente entrou em vigor em 1º de janeiro de 1901, quando as colônias de Nova Gales do Sul, Vitória, Queensland, Austrália do Sul, Tasmânia e Austrália Ocidental se uniram para formar a Comunidade da Austrália. A criação da Federação Australiana trouxe consigo uma série de mudanças significativas. Um governo central foi estabelecido em Canberra, com um parlamento federal composto por duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Representantes. Uma Constituição foi redigida para governar a nova nação, definindo a divisão de poderes entre o governo federal e os governos estaduais. O movimento pela federação foi impulsionado por líderes visionários, como Edmund Barton, Alfred Deakin e John Quick, que acreditavam na necessidade de unir as colônias australianas em uma única entidade política. Eles argumentavam que a federação traria benefícios econômicos, como a facilitação do comércio interno e a criação de um mercado comum, além de fortalecer a defesa e promover a cooperação entre as colônias. No entanto, o movimento pela federação não foi isento de desafios e controvérsias. Houve debates acalorados sobre questões como a divisão de poderes entre o governo federal e os governos estaduais, a representação política e os direitos das diferentes colônias. Questões como o sufrágio feminino e os direitos dos povos indígenas também foram discutidas nesse contexto. Quando o conflito eclodiu em 1914, a Austrália, como parte do Império Britânico, declarou-se automaticamente em guerra ao lado da Grã-Bretanha. A Austrália, na época, era uma nação jovem, com uma população de cerca de 4 milhões de habitantes. No entanto, apesar de sua pequena população, a Austrália estava determinada a fazer sua contribuição para o esforço de guerra. Milhares de australianos voluntariamente se alistaram nas Forças Armadas, ansiosos para servir seu país e demonstrar sua lealdade ao Império Britânico. As tropas australianas foram enviadas para vários teatros de guerra, sendo a Frente Ocidental na Europa o mais significativo. A primeira grande ação em que as tropas australianas estiveram envolvidas foi a Campanha de Galípoli, em 1915, na qual lutaram ao lado das forças britânicas e francesas contra o Império Otomano. Embora a campanha tenha terminado em derrota, os soldados australianos ganharam uma reputação de coragem e tenacidade. Após a retirada de Galípoli, as tropas australianas foram transferidas para a Frente Ocidental, onde participaram de importantes batalhas, como a Batalha do Somme, em 1916, e a Batalha de Passchendaele, em 1917. Essas batalhas foram caracterizadas por condições extremamente difíceis e pesadas baixas, mas os soldados australianos demonstraram bravura e resiliência.
O envolvimento da Austrália na Primeira Guerra Mundial teve um impacto significativo no país. Mais de 60 mil australianos perderam suas vidas durante o conflito, e muitos outros ficaram feridos ou traumatizados. Essas perdas foram profundamente sentidas em toda a nação, e tiveram um impacto duradouro na psique coletiva do povo australiano. A participação na guerra também teve implicações políticas e sociais. O serviço no exterior permitiu que os australianos se vissem como uma nação independente, capaz de defender seus próprios interesses. Além disso, a experiência de lutar ao lado de outras nações, e testemunhar as brutalidades da guerra, alimentou um sentimento de nacionalismo e unidade. Ao retornar da guerra, muitos soldados australianos enfrentaram desafios de reintegração na sociedade civil. O impacto físico e psicológico da guerra afetou suas vidas de maneira profunda. O governo australiano implementou programas de apoio aos veteranos e suas famílias, reconhecendo a necessidade de cuidados e assistência. Após o início do conflito em 1939, a Austrália prontamente se juntou aos aliados, e desempenhou um papel ativo na guerra, contribuindo para a derrota do eixo. Quando a guerra estourou, a Austrália se viu novamente em uma posição de lealdade ao Império Britânico. Após a queda de Singapura em 1942, a Austrália percebeu que sua segurança estava diretamente ameaçada, e procurou fortalecer suas próprias defesas. As tropas australianas foram enviadas para várias frentes de batalha, tanto no Pacífico como no Mediterrâneo, onde lutaram ao lado das forças britânicas e americanas. No Pacífico, a Austrália enfrentou a ameaça do Japão, que rapidamente se expandia pela região. Batalhas significativas foram travadas na Nova Guiné, como a Batalha de Kokoda em 1942, onde as tropas australianas conseguiram repelir o avanço japonês. A Batalha do Mar de Coral, e a Batalha de Midway, também foram momentos cruciais, onde a Marinha Real Australiana desempenhou um papel fundamental na defesa contra os japoneses. Na Europa, as forças australianas participaram de campanhas na África do Norte, como a Batalha de El Alamein, onde lutaram contra as forças do eixo, incluindo o Afrika Korps de Rommel. As tropas australianas também desempenharam um papel crucial na campanha da Nova Guiné, ao lado das forças americanas, lutando contra as forças japonesas em uma luta implacável na selva. Além do combate, a Austrália também desempenhou um papel fundamental no esforço de guerra como base para as operações aliadas. A cidade de Sydney, por exemplo, serviu como um importante porto naval, e uma base para o envio de tropas e suprimentos para a guerra no Pacífico. O envolvimento da Austrália na Segunda Guerra Mundial teve um impacto profundo no país. Mais de 27 mil australianos perderam suas vidas durante o conflito, e muitos outros ficaram feridos ou prisioneiros de guerra. A guerra também teve implicações econômicas e sociais, com a mobilização da indústria australiana para a produção de suprimentos de guerra, e a transformação da sociedade em tempos de conflito. Após o fim da guerra, a Austrália desempenhou um papel ativo na reconstrução da ordem internacional, participando da criação das Nações Unidas, e contribuindo para o estabelecimento de instituições internacionais, para promover a paz e a segurança global. A luta pelos direitos civis na Austrália foi um movimento social significativo que buscou garantir igualdade, justiça e oportunidades para todos os cidadãos, independentemente de sua raça, etnia ou origem. Ao longo do século XX, o país enfrentou questões relacionadas à discriminação e desigualdade, e diversos grupos ativistas emergiram para combater essas injustiças. Uma das principais lutas pelos direitos civis na Austrália foi o movimento pelos direitos dos povos indígenas. Os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres lutaram por seu reconhecimento como cidadãos plenos, pelo fim das políticas de assimilação forçada, e pela reivindicação de suas terras ancestrais. A campanha resultou em avanços significativos, como o reconhecimento oficial da terra de origem aborígene em 1992, e a emissão do pedido de desculpas formal do governo australiano em 2008,
pelos traumas causados às gerações passadas de aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres. Outra luta importante foi contra a discriminação racial e a política de segregação racial, conhecida como White Australia Policy. Essa política, adotada no final do século XIX, e abolida gradualmente a partir da década de 1960, buscava restringir a imigração de não-brancos para a Austrália. Movimentos como a Campanha para a Igualdade Racial e o Movimento dos Direitos Civis dos Aborígenes desempenharam um papel fundamental na contestação dessa política discriminatória e na promoção da igualdade racial. As mulheres também estiveram na vanguarda da luta pelos direitos civis na Austrália. A busca por igualdade de direitos, salários justos e reconhecimento social para as mulheres ganhou força no século XX. O movimento feminista na Austrália lutou por mudanças significativas, incluindo o direito ao voto das mulheres, igualdade de oportunidades no trabalho, e a luta contra a violência de gênero. A criação do Conselho Nacional das Mulheres da Austrália em 1931, e o movimento pela igualdade salarial na década de 1960, são exemplos marcantes desse esforço. Além disso, o movimento pelos direitos LGBTQ+, também ganhou força na Austrália. A luta pela descriminalização da homossexualidade, a igualdade no casamento, e a proteção contra a discriminação com base na orientação sexual foram questões centrais. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2017 marcou um marco importante nessa luta pelos direitos civis. O reconhecimento dos direitos dos povos aborígenes na Austrália é um processo complexo e contínuo que envolve o reconhecimento de sua história, cultura, terra e direitos humanos. Durante séculos, os aborígenes enfrentaram discriminação, despojo de terras e negação de sua identidade e direitos. O movimento pelo reconhecimento dos direitos aborígenes ganhou força ao longo do século XX, com várias conquistas importantes. Uma das primeiras foi a concessão do direito ao voto aos aborígenes em nível federal em 1962. Essa mudança significativa marcou o reconhecimento formal de sua cidadania e participação política. No entanto, foi somente em 1971 que o governo australiano revogou oficialmente a política de assimilação forçada, reconhecendo o direito dos aborígenes de manter sua identidade cultural e conexão com suas terras ancestrais. A partir desse momento, houve um maior foco no respeito aos direitos humanos dos povos indígenas e na promoção da reconciliação. Um marco importante na luta pelo reconhecimento dos direitos aborígenes foi a criação do Conselho Nacional dos Aborígenes e Ilhéus do Estreito de Torres, o ATNS, em 1973. O ATNS se tornou uma voz unificada para os povos indígenas, buscando promover seus interesses, defender seus direitos e engajar-se em negociações com o governo. Outro avanço significativo ocorreu em 1992, quando a decisão do caso Mabo vs Queensland reconheceu o direito dos aborígenes à propriedade nativa, derrubando o conceito jurídico de terra nullius, ou terra de ninguém, que havia sido usado para justificar o despojo de terras indígenas. Essa decisão histórica estabeleceu o marco legal para reivindicações de terras aborígenes, e reconheceu sua conexão contínua com a terra. O movimento pelo reconhecimento constitucional dos povos indígenas também tem sido uma luta importante. Em 2008, o então primeiro-ministro Kevin Rudd emitiu um pedido de desculpas formal aos povos aborígenes e do Estreito de Torres, pela política governamental que levou à remoção forçada de crianças aborígenes de suas famílias, conhecida como geração roubada. Desde então, houve esforços para promover o reconhecimento constitucional dos povos indígenas, e garantir seus direitos na Constituição australiana. Em 2017, a Convenção Nacional de Uluru foi realizada, onde os líderes indígenas apresentaram a Declaração de Uluru, que incluía um apelo para a inclusão de um primeiro povo na Constituição. No entanto, o processo de alteração constitucional ainda está em andamento.
No período colonial, a política na Austrália era caracterizada por um sistema de governo britânico, com governadores representando a coroa. No entanto, à medida que a colonização progredia e a população aumentava, surgia a necessidade de uma governança local mais autônoma. O movimento pela democracia e pelo sufrágio universal ganhou força no final do século XIX, levando à criação das colônias autônomas e à formação de governos locais. A Federação Australiana foi estabelecida em 1901, unindo as colônias em um único país. A Constituição Australiana foi criada, estabelecendo um sistema parlamentar baseado no sistema britânico de Westminster. O país adotou um sistema político democrático, com eleições regulares e representação proporcional. No campo econômico, a Austrália passou por diferentes fases de desenvolvimento. Durante o período colonial, a economia estava centrada na exploração de recursos naturais, como a exploração de ouro e a agricultura. A corrida do ouro na década de 1850 foi um evento importante que impulsionou o crescimento econômico e atraiu imigrantes em busca de riqueza. Ao longo do século XX, a Austrália passou por mudanças significativas em sua estrutura econômica. Durante as duas guerras mundiais, o país experimentou um aumento na produção industrial e uma maior intervenção estatal na economia. Após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização se expandiu e o país se beneficiou de um período de crescimento econômico sustentado, impulsionado pela exportação de commodities, como minério de ferro, carvão e lã. Na década de 1980, a Austrália passou por reformas econômicas significativas, conhecidas como Reforma Econômica do Mercado. Isso envolveu a liberalização do comércio, a desregulamentação de setores-chave, e a abertura para o investimento estrangeiro. Essas reformas tiveram um impacto significativo na economia australiana, promovendo a globalização e a integração com a economia mundial. Nos últimos anos, a Austrália tem enfrentado desafios econômicos, como a flutuação dos preços das commodities, o crescimento da dívida pública, e as consequências da pandemia global de Covid-19. O país continua a buscar diversificação econômica, investindo em setores como tecnologia, inovação e energia renovável. O continente australiano é caracterizado por uma variedade única de ecossistemas, que vão desde as florestas tropicais do norte, até as planícies áridas do interior. A relação entre os povos indígenas e a terra tem sido fundamental para a compreensão e preservação do meio ambiente. Antes da colonização europeia, os povos aborígenes da Austrália mantinham uma conexão profunda e sustentável com a terra. Suas práticas de manejo do fogo ajudaram a moldar a paisagem e a promover a biodiversidade. No entanto, com a chegada dos europeus, houve mudanças significativas na forma como o meio ambiente era percebido e explorado. A colonização trouxe consigo a exploração de recursos naturais, como madeira, minerais e terras agrícolas. O desmatamento e a conversão de terras para fins agrícolas tiveram um impacto significativo nos ecossistemas nativos. A introdução de espécies exóticas também alterou o equilíbrio ecológico, ameaçando a fauna e a flora nativas. O século XX testemunhou uma maior conscientização sobre os desafios climáticos e a necessidade de preservar o meio ambiente. A Austrália tem enfrentado secas prolongadas, incêndios florestais devastadores e eventos climáticos extremos. O debate em torno das mudanças climáticas e suas consequências tornou-se um tema central na agenda política e pública. Ao longo do tempo, o governo australiano implementou várias políticas e medidas para abordar os desafios ambientais. Isso inclui a criação de parques nacionais, reservas naturais e áreas protegidas, visando conservar a biodiversidade e preservar ecossistemas frágeis. Além disso, foram implementadas regulamentações para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e promover a energia renovável. No entanto, as questões ambientais continuam a ser um desafio complexo. As discussões envolvem não apenas a proteção da natureza, mas também o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental.
A indústria de mineração, por exemplo, desempenha um papel importante na economia australiana, mas também tem impactos significativos no meio ambiente. A arte e a arquitetura na Austrália são marcadas por uma rica diversidade cultural e influências tanto indígenas quanto europeias. Desde os tempos pré-coloniais até os dias atuais, a expressão artística desempenhou um papel importante na construção da identidade nacional e na exploração de questões sociais, políticas e ambientais. A arte aborígene é uma das formas mais antigas e distintas de expressão artística na Austrália. Ela abrange uma ampla variedade de estilos, técnicas e temas, refletindo a diversidade das culturas aborígenes. Pinturas de rocha, pinturas corporais, artefatos decorados e pinturas em tela são algumas das manifestações artísticas aborígenes mais conhecidas. Essas obras muitas vezes retratam histórias ancestrais, conexões com a terra, a fauna e a flora nativas, e representações simbólicas do mundo espiritual aborígene. Com a colonização europeia, a arte e a arquitetura na Austrália começaram a refletir as influências ocidentais. A arquitetura colonial inicial foi fortemente influenciada pela arquitetura britânica, com a construção de casas de estilo georgiano e vitoriano, igrejas e prédios governamentais. À medida que a Austrália se desenvolvia, a arquitetura começou a incorporar elementos modernistas, como o estilo Art Nouveau e o estilo Art Deco. No século XX, houve um florescimento da arte moderna e contemporânea na Austrália. Os artistas exploraram uma variedade de estilos e técnicas, desde o realismo e o impressionismo até o abstracionismo e a arte conceitual. Pintores como Sidney Nolan, Arthur Boyd e Fred Williams ganharam destaque, assim como escultores como Ron Mueck e Patricia Pitnini. A fotografia e a arte digital também ganharam reconhecimento, com artistas como Tracy Moffat e Bill Henson. A arquitetura contemporânea na Austrália é caracterizada por uma abordagem inovadora e sustentável. Há uma ênfase na integração harmoniosa com o ambiente natural, e na utilização de materiais locais e tecnologias ambientalmente responsáveis. Alguns exemplos notáveis de arquitetura contemporânea australiana incluem a Ópera de Sydney, projetada por George Hudson, e a Casa da Ópera de Adelaide, projetada por Jackie McConnell. Desde as antigas práticas musicais dos povos indígenas até as influências europeias e contemporâneas, a música e a dança refletem a diversidade cultural e a evolução da identidade nacional australiana. A música indígena é uma das formas mais antigas de expressão musical na Austrália. Os povos aborígenes possuem uma rica tradição musical, transmitida oralmente ao longo de milhares de anos. Os instrumentos musicais indígenas incluem o didgeridoo, um instrumento de sopro feito de madeira oca, e o clapstick, um par de bastões usados para marcar o ritmo. As canções aborígenes geralmente estão relacionadas a histórias ancestrais, conexões com a terra e a espiritualidade. Com a colonização europeia, a música na Austrália começou a incorporar influências ocidentais. A música clássica teve um impacto significativo, com a formação de orquestras e a realização de concertos em todo o país. Compositores australianos como Percy Grainger e Peter Sculthorpe ganharam destaque internacional. A música folclórica também desempenhou um papel importante na construção da identidade musical australiana, com canções que retratam a vida no campo, o trabalho nas fazendas e a experiência dos imigrantes. No século XX, surgiram vários estilos musicais populares na Austrália, incluindo o rock, o pop e o hip-hop. Bandas e artistas australianos como AC/DC, a INXS, Kylie Minogue e Tame Impala alcançaram sucesso internacional. A música pop australiana reflete uma fusão de influências globais e características locais, resultando em um som distintamente australiano. A dança na Austrália é diversificada, abrangendo desde as danças indígenas tradicionais, até as formas de dança contemporânea. A dança aborígene desempenha um papel importante na preservação da cultura indígena, transmitindo histórias, rituais e conexões com a terra.
A dança contemporânea australiana é conhecida por sua originalidade e experimentação, combinando elementos de diferentes estilos e abordagens artísticas. Além disso, a Austrália tem um rico cenário de festivais de música e dança. O Festival de Artes de Adelaide, o Festival de Sydney e o Festival de Perth são apenas alguns dos eventos culturais que atraem artistas e espectadores de todo o mundo. A Austrália tem sido o lar de muitas personalidades notáveis ao longo de sua história, que deixaram uma marca significativa em diversos campos. Essas personalidades contribuíram para o desenvolvimento da cultura, da política, da ciência, das artes, e de muitas outras áreas, tornando-se ícones e referências não apenas na Austrália, mas também internacionalmente. Na política, destacam-se nomes como Edmund Barton, o primeiro-ministro da Austrália, que desempenhou um papel fundamental na redação da Constituição australiana. Outro político notável é Robert Menzies, que serviu como primeiro-ministro da Austrália por um longo período, e desempenhou um papel importante no fortalecimento das relações internacionais do país. No campo das artes, podemos mencionar Sidney Nolan, um renomado pintor conhecido por suas obras icônicas, retratando a história e a paisagem australiana. Albert Namatjira, um artista aborígene, também deixou uma marca indelével na cena artística australiana, retratando a beleza do deserto central em suas pinturas. Na literatura, destacam-se personalidades como Banjo Paterson, famoso por suas poesias e canções que capturam o espírito da vida no interior australiano, e Patrick White, o primeiro escritor australiano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, conhecido por suas obras que exploram a identidade e a condição humana. No campo científico, podemos citar a doutora Fiona Wood, uma renomada cirurgiã plástica que desenvolveu uma técnica revolucionária de tratamento de queimaduras. O professor Ian Fraser é outro nome importante, sendo co-inventor da vacina contra o vírus do papiloma humano, que previne o câncer de colo do útero. Na música, a Austrália também produziu grandes talentos, como o cantor e ator Peter Allen, conhecido por suas canções pop musicais de sucesso, e o grupo AC/DC, uma das bandas de rock mais famosas do mundo. No campo do cinema, a Austrália também teve personalidades notáveis que fizeram contribuições significativas para a indústria cinematográfica. Destaca-se o ator e diretor Mel Gibson, conhecido por sua atuação icônica em filmes como Mad Max e Coração Valente, que lhe rendeu um Oscar de melhor diretor. Outra personalidade notável é Nicole Kidman, uma das atrizes mais reconhecidas e premiadas de sua geração, com filmes como Moulin Rouge e As Horas em seu currículo impressionante. No mundo dos esportes, a Austrália é conhecida por produzir atletas talentosos em diversas modalidades. Um exemplo notável é Donald Bradman, considerado um dos maiores jogadores de cricket de todos os tempos, com uma média de rebatidas impressionante. Cat Freeman, uma corredora aborígene, conquistou o coração da nação australiana ao vencer a medalha de ouro nos 400 metros, nos Jogos Olímpicos de Sydney. Além disso, a Austrália também se destaca no surf, com nomes como Laine Bishley, 7 vezes campeão mundial, e Mick Fanning, que conquistou 3 títulos mundiais. Essas são apenas algumas das personalidades notáveis que contribuíram para a história e a cultura australiana. Suas realizações e influências moldaram e continuam a influenciar diversos aspectos da sociedade australiana, deixando um legado duradouro, que é reconhecido tanto dentro quanto fora do país. A história da Austrália é uma tapeçaria complexa e fascinante, que abrange milênios de evolução cultural, descobertas e desafios. Desde a antiguidade aborígene até os primeiros contatos com exploradores europeus, a colonização e o estabelecimento de colônias penais, a exploração do interior, a corrida do ouro, o movimento pela federação, o envolvimento nas guerras mundiais, a luta pelos direitos civis, o reconhecimento dos direitos aborígenes e o desenvolvimento da identidade nacional. Cada capítulo desempenhou um papel crucial na formação do país que conhecemos hoje. A Austrália se desenvolveu em uma nação próspera e multicultural, caracterizada por sua diversidade geográfica, flora e fauna únicas, e uma rica herança cultural.
As políticas adotadas ao longo dos anos moldaram sua estrutura política e econômica, levando à estabilidade e ao crescimento contínuo. Ao mesmo tempo, os desafios climáticos e ambientais apresentaram à nação a necessidade de abordar questões cruciais, relacionadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente. A arte, arquitetura, música e dança australianas têm sido expressões poderosas da identidade cultural do país, refletindo tanto as influências indígenas quanto as influências trazidas pelos colonizadores e imigrantes. Personalidades notáveis do cinema, como Mel Gibson e Nicole Kidman, e do esporte, como Donald Bradman e Cat Freeman, destacaram-se tanto nacional quanto internacionalmente, contribuindo para a projeção da Austrália além de suas fronteiras. No contexto global, a Austrália desempenhou um papel importante nas guerras mundiais, contribuindo com tropas e recursos, e também enfrentou desafios internos, como o movimento pelos direitos civis e o reconhecimento dos direitos aborígenes. Essas lutas por igualdade e justiça moldaram a sociedade australiana, promovendo um espírito de inclusão e respeito mútuo. À medida que a Austrália avança em direção ao futuro, é essencial olhar para trás e valorizar sua história, aprender com os sucessos e fracassos do passado. A diversidade cultural, a resiliência e a capacidade de adaptação do povo australiano continuam a ser fontes de força e inspiração para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro promissor. Se gostou desse conteúdo, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.